é acompanhada por todos aqueles que vivem lá. Eles param nesse momento as suas atividades e convergem o pensamento ao nosso Pai Celestial, uma forma de estarem todos nesse instante conectados com a espiritualidade superior. Como é importante para nós termos esse horário de rezarmos, de orarmos em família, entre amigos, entre trabalhadores, entre fiéis de uma doutrina religiosa ou de filosofia religiosa, como queiram colocar. Mas é importante, nesse momento, unirmos nosso pensamento a Deus. Saber que, nesse instante, diversas outras almas também estão orando, para que possamos aumentar esse feixe de vibrações positivas, conectar o nosso pensamento a essa realidade. Permita, Senhor Jesus, que nesta hora, nesse momento de estudo, nosso pensamento possa estar voltado a Ti e à espiritualidade boa e amiga. Que possamos aprender um pouco mais com a proposta desta obra no campo da mediunidade. E, acima de tudo, Senhor, reconhecer a importância dos momentos que passamos enquanto estamos ligados às atividades da reencarnação, despertos para uma proposta de crescimento, de entendimento da doutrina espírita. Abençoe, Senhor, nosso grupo de estudo, que todos sintam muita vontade para conversar durante o estudo, para expor as suas ideias, as suas dúvidas, as suas colocações, para que a gente possa aprender em conjunto. Estamos aqui, Senhor, somando experiências, absorvendo reflexões, aprimorando o entendimento, para que, quando chegar o momento exato, possamos colocar em prática todos esses recursos que tem nos proporcionado através do estudo da mediunidade. Muito obrigado por mais esta tarde, por mais este momento, por mais esta reflexão. Então, muito boa noite a todos, boa noite aos que entraram depois aí durante a prece, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo. Nós estamos nas últimas curvas da obra, né? E a gente vem estudando nesses últimos capítulos as exceções do grupo mediúnico. Nós tivemos o animismo, nós tivemos a luta expiatória, que vamos começar hoje. Depois nós vamos voltar aos entraves da fixação mental, para que tudo isso passe de forma a não deixar dúvidas, para que a gente tenha plena confiança de identificar o fenômeno mediúnico, saber como lidar com ele, saber quando ele não é mediúnico e também como lidar com ele. Acolher as pessoas que querem frequentar as reuniões mediúnicas, nem sempre aqueles que querem, que apresentam-se dentro da disciplina, são pessoas que vão desenvolver um trabalho dentro do campo da mediunidade. Vão desenvolver no campo da intuição, no campo do passe, no campo da doutrinação, mas nem sempre na produção mediúnica, da interpretação de ideias em frases, em comunicações. Porém, a mediunidade, ela tomou um aspecto muito maior. Ela tomou um aspecto de uma presença muito firme na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, a tal ponto que nós vamos ver dentro desse capítulo a mediunidade onírica, a mediunidade fluindo através do sono daqueles que sequer têm noção do que é a mediunidade. Como é natural esse processo, como ele é importante no nosso dia a dia, no nosso crescimento. E esse capítulo começa com um título expressivo dizendo luta expiatória. Quando nós temos já um título dizendo expiação, é algo que a gente já trouxe para essa existência. Então, não é uma obsessão que surgiu agora, diferente do processo anímico. O processo anímico também é uma luta expiatória. Porém, havia ali a manifestação do passado que ligava o obsessor e o obsidiado.
Neste caso, nós vamos ver que não há um processo mediúnico. Há um processo mental, há uma crise histérica a partir da presença dos perseguidores espirituais. Aí a gente vai falar assim, mas então qual que é a diferença? A diferença é que no animismo há um retorno à experiência passada. E a pessoa que está sob o fenômeno vai contar a sua própria existência no momento em que se fixou o elo entre o perseguidor e a perseguida. Neste caso específico, não há uma catarse do passado, uma incursão nas existências anteriores. Há uma crise histérica, há um momento de desequilíbrio neurológico promovido pela presença de espíritos, mas que reflete na mente desequilibrada. Não é um processo mediúnico. Vamos deixar bem claro de início. É um processo da própria pessoa, então, um processo anímico, que não está ligado, não vai trazer comunicação do passado, mas vai retratar um desequilíbrio atual. Então, vamos lá para o estudo. Conta para nós, André Luiz. Junto de nós, o cavaleiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coeriformes. Ele caiu, né, repentinamente a estremecer-se. Não fosse a poltrona que se apoiava, ter-se-ia arrojado ao chão. Então, se não estivesse bem acomodado, poderia ter caído e ainda ter trago algum transtorno ao trabalho da casa. Vamos supor que nós fizéssemos esse atendimento. Nós não fazemos ele, por exemplo, no Aldernes, na reunião mediúnica, mas fazemos na reunião de passe. Há pessoas que vão tomar o passe que carregam consigo um histórico de desequilíbrio, seja ele neurológico, seja ele espiritual, seja ele emocional. Então, elas vão trazer consigo essas limitações e podem entrar numa crise que não é de origem mediúnica. Então, nós temos que estar atento a essas pessoas que são vulneráveis, que estão emocionalmente enfraquecidas, para que não se machuquem na casa espírita, para que não machuquem outras pessoas. É algo comum. E é natural que essas pessoas, esses sofredores, busquem algum tipo de ajuda, já que a ajuda médica não está respondendo, não está dando a eles a tranquilidade que eles esperam. Então, não tendo mais a quem nem a que recorrer, começam a frequentar uma série de filosofias religiosas na esperança de encontrar um equilíbrio, um momento de tranquilidade. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se uma guante invisível lhe constringisse a garganta. Como se uma mão, uma luva, sufocasse a sua garganta. Então, ele não emitia frases articuladas, eram gemidos angustiados. Não longe, observação do espírito André Luiz. Duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos. Se nós perguntássemos o que seria essa presença desagradável? Espíritos vulgares. Criaturas que não estavam ali para ajudar. Não estavam vinculados ao trabalho, de forma nenhuma. Estavam vinculados a ele. Como ele estava presente, tiveram acesso. Mas eram presenças desagradáveis à espiritualidade operosa, laboriosa, e, de certa forma, reparavam-lhe o movimento. Sem, contudo, interferir magneticamente, de maneira visível
na agitação nervosa de que se fazia portador. Então, elas estavam presentes no ambiente, elas observavam o desequilíbrio que ele se apresentava, mas magneticamente não estavam ligadas. Mentalmente não estavam ligadas. Algo surge que, na presença delas, a crise histérica se faz presente. Isso me lembra uma história de um livro muito bom do Richard Simonetti, intitulado Quem Tem Medo da Obsessão. Então, ele vai contar um caso de um jovem que começou a ter crises convulsivas. E era uma bem jovem ainda, quase criança, os pais ficaram muito sensíveis com aquele quadro, porque não tinham mais segurança para visitar os vizinhos, os parentes, a criança sempre entrando em crise, tinham vergonha do sofrimento, né, da doença. Então alguém orientou eles que buscassem uma casa espírita. E eles foram, né, num trabalho que se enquadra muito parecido com o capítulo 27 dessa obra, que é a mediunidade transviada. Chegando nessa casa espírita, fizeram um passe na criança e orientaram ao pai que a criança padecia de uma obsessão. Toda vez que o espírito obsessor aproximava, a criança entrava em crise epilética. Seria necessário o passe, a água magnetizada, a frequência à casa espírita. E em breve espaço de tempo, a criança não mais apresentaria o quadro. E os pais, né, abraçaram aquilo ali com uma fé muito grande e começaram a frequentar a casa de forma disciplinada. As crises foram se esparçando um pouco mais, diminuindo a intensidade, porém nunca cessaram. Até que um colega de trabalho do pai falou assim, olha, não tenho nada com isso, mas uma crise epilética é uma doença neurológica. Se fosse meu filho, eu levaria ao médico. E o pai, vendo que não estava encontrando uma solução definitiva, resolveu levar o filho ao neurologista. Chegando lá, fez uma série de exames e encontrou-se um distúrbio neurológico gerador da crise convulsiva. Entrou com uma medicação fazendo bloqueio do desequilíbrio e as crises convulsivas foram cessando até amenizar por completo. Esse pai acabou ficando totalmente descrente da mediunidade, da doutrina espírita, porque teve apenas um lado da informação sendo ofertada. Havia, sim, um processo obsessivo na criança. A presença do espírito estimulava um estado mental, do qual a agitação mental levava a parte que está mais desequilibrada a aflorar. É como se nós enchêssemos um balão, uma bexiga dessa de aniversário. E você vai inflando, inflando, e ela vai romper no lugar que ela for mais enfraquecida da sua composição, o lugar que ela for mais frágil vai estourar. A obsessão também faz isso. Ela aproxima-se de alguém que já tem uma fragilidade e a parte mais frágil entra em desequilíbrio. No caso da criança, como no caso desse rapaz, era o processo neurológico. Então, não era só a presença na casa espírita. Era a presença na casa espírita com tratamento médico, para que, tratando o processo espiritual, diminuísse a intensidade e corrigindo a imperfeição que já trouxera na reencarnação, pudesse aliviar em muitas crises convulsivas. Mas esse jovem que frequentava esta casa apresentava-se, então, uma epilepsia aparente, uma crise convulsiva. E essas entidades, ao aproximar dele, ele detectava mentalmente a presença e o medo, a insegurança, fazia ele entrar num estado mental de agitação tão grande que ele entrava numa crise histérica neurológica. O doente apresentava madureza física,
Mas Aulos, esclarecendo com mais segurança, informou comovido: é um pobre irmão em luta expiatória. E, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado. Então, tem uma ligação. Essas companhias espirituais foram seduzidas por ele no passado, a tal ponto de se imporem, de cobrarem, de causarem nele medo, remorso, arrependimento. E por ele trazer uma consciência de culpa, gerou um perispírito fragilizado na constituição neurológica. Assistindo o professor Raul Teixeira falando sobre o perispírito, ele nos dá uma demonstração muito interessante, dizendo: o perispírito é um corpo de energia e ele está submetido à nossa mente. Quando temos uma mente tranquila, sem nenhum tipo de fixação mental, ele vai plasmar um organismo mais ou menos tranquilo, sem nenhum tipo de doenças ou desequilíbrio. Mas a criatura, porventura, que tenha tirado a vida de um outro ser, que tenha agido mal com as mãos, desequilibra a estrutura de formação. E na hora de formar aquela mão, a sua própria consciência, que não está mais oculta, a partir do momento que desencarnamos, a consciência ela é projetada de nós em forma de energia, ela vai formar de uma forma deficiente aquele órgão. E assim, as expiações se montam naturalmente. Não são castigos do Criador. Pelo contrário, é a nossa própria mente nos reconduzindo ao equilíbrio. Terminando a leitura do livro Renúncia, né, nós vamos lembrar da morte de Rob. Rob era a reencarnação de um homem que trabalhou, né, na parte do tráfico de escravos, Antero de Oviedo. E ele prejudicou muitas pessoas, então reencarnou com muita dificuldade orgânica. Ele tinha uma mão paralítica, né, apenas 3 dedos, ele claudicava de uma perna, ele mancava, ele reencarnou com uma deformação na própria face, na fala. Então ele era ridicularizado das pessoas e ele viveu uma vida com muita dificuldade por isso. Mas, adotado por Madalena Villamil, uma alma nobre, irmão ainda de Alcione, né, esse anjo que passou pela Terra, ele foi educado de forma evangélica. Então, mesmo com aquela mão deficiente, ele aprendeu a tocar violino, ele trabalhava na limpeza da igreja, e um dia, né, no seu resgate mesmo, vital, ele foi atropelado por uma carruagem. E na época eles queriam linchar o próprio homem que dirigia a carruagem, mas ele mesmo machucado, pisoteado pelos cavalos, ele pediu que deixasse o homem, né, que ele não tinha culpa direta naquilo, que ele também estava distraído naquela travessia. E as pessoas libertaram, era um outro tipo de organização social, né, na parte jurídica. E quando Alcione teve com ele, ele conseguiu ainda falar: olhe para minha mão, ela já não está mais com 3 dedos. Ele já conseguia enxergar o reequilíbrio do perispírito. Então vai desencarnar sem levar consigo a expiação que encerrava ali, que quitava naquele momento, naquele acidente trágico, um resgate de uma vida ainda difícil. Então nós vemos que a expiação, ela é um presente que nós mesmos compramos. É como se fosse a herança que a gente deixa para que nós mesmos possamos colher. Nesse caso, ele seduziu almas para o crime. Essas almas, com certeza, padeceram no mundo espiritual inferior e submeteram ele, neste mundo inferior, a padecimentos graves. Como ele seduziu esses espíritos, aliciou eles no passado, ele trouxe consigo uma consciência de culpa.
E essa consciência plasmou na construção perispiritual um desequilíbrio que dava a ele a percepção da presença dos cobradores espirituais. Ele percebia eles e a sua agitação mental desenvolvia a crise histérica. Pelo seu comportamento, infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas. Então, não é um processo mediúnico. Às vezes você está vendo aquela agitação, aquela convulsão, mas não tem entidade ligada a ele. Não tem espírito subjugando a ele aquilo ali. Há apenas a recepção do pensamento dos cobradores. E é importante a gente saber que fenômenos como esse existem para que a gente não venha a interpretar de forma superficial processos desta natureza, que demandam tratamento médico e tratamento espiritual. Perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque têm sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Lembramos que nós estamos narrando histórias lá de trás. Essa obra aí é da década de 40. Então, esses tratamentos ainda eram comuns, contaminar a pessoa com agente patológico da malária, para que na tentativa do organismo de reagir, trouxesse benefícios para outros males que não fosse a malária. A insulina causando um choque, através da hipoglicemia na tentativa de resgatar recursos mentais, são processos que não são mais utilizados. Pelo menos a gente não tem a ciência que ainda são. Eletrochoque, quantas pessoas que foram tratadas dessa forma. E apresentavam melhora por quê? O pensamento ele tem uma carga eletromagnética, mas ele também tem uma carga elétrica. E quando você submete o corpo físico a um eletrochoque, a corrente da eletricidade rompe por alguns instantes o processo obsessivo, quando está em casos de subjugação. Então, apresentava uma melhora temporária, porque não está curando, está apenas tocando as moscas, e depois retornava com uma incidência muito maior. Então, são processos sofridos, processos que, em alguns casos, encontraram alguma melhora. Mas, hoje em dia, com a grande diversidade química dos medicamentos, dos tratamentos, da psicoterapia, a gente encontra outras fontes, outros tipos de tratamento muito mais condizentes com a dignidade humana. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, enquanto poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Então, nós vemos a retratação de uma expiação dolorosa. Um homem jovem, de pouco mais de 30 anos, aparentemente velho, pelos tratamentos a que foi submetido, sendo um transtorno para a família, passando de médico a médico, sem que nenhum conseguisse trazê-lo novamente à vida normal, à alegria de viver, à vida útil, à produção, a se sentir uma pessoa com condições de constituir uma família, de trabalhar para o seu próprio sustento. Enquanto o enfermo tremia pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam recursos magnéticos de auxílio
asserenando-lhe o corpo conturbado. Fim do acidente paroxístico, notamo-lo suarento e desmemoriado, qual se fora surdo das preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Então, há uma outra característica do processo histérico que ele vivia. Quando ele conseguia acalmar, ele entrava num processo de prostração mental. Como muito parecido com aquele processo da convulsão. Quando a pessoa sai da convulsão, ela por alguns instantes, ela está num processo de prostração, de vergonha, de se sentir inferior às outras pessoas. Às vezes, quando entra nesse processo, a pessoa cai, machuca, e só depois que vai dar conta de tudo que passou. Então, são provações dolorosas. Decorrido alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara por última atenção prosseguia apático e melancólico. Então, André Luiz faz uma observação da reunião. Todos os comunicantes, todos os médiuns, mesmo aquela senhora que estava no processo anímico, doloroso, mostrava-se um pouco mais asserenada, esperançosa. Mas esse jovem, apenas a prostração. Havia no semblante uma tristeza. Não havia alcançado um mínimo de esperança naquela noite. Registrávamos, diz André Luiz, a esperança e o encorajamento em variados tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava a tortura e a introversão. Então, nós vemos o que nesse processo? Ele padecia da dor, da vergonha, da tortura e se calava profundamente. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Até que ponto a casa espírita tem recursos para auxiliar? É importante a gente refletir sobre isso. Se estivesse acontecendo na nossa casa, se padecêssemos um quadro desse, ficaríamos tranquilos quando a pessoa não vai? Ou felizes por ela estar presente? Ah, mas e a crise que ela tem? Sim. E quais os recursos que nós temos para usar? Alguns precipitados dirão, isso daí é mediunidade, é obsessão, ou é alguma demência. Por isso que as casas espíritas precisam estar bem orientadas, tanto no campo da mediunidade, como na presença dos benfeitores a orientar os médiuns, através da intuição de como agir, para que não tenham medo, para que não tenham nenhum tipo de insegurança. Nossa, fulano está hoje aí, vão ficar de olho, né, que de vez em quando passa mal. Tudo está sob o comando da espiritualidade superior. Nós não podemos retirar as pessoas que mais precisam do tratamento espiritual. Se a casa espírita tem características de escola, também tem de hospital. Então, abrindo esse leque à percepção e dando segurança aos trabalhadores da casa espírita, a gente começa a perceber como que o quadro se desdobra. Aulos, com a tolerância habitual, dispuseram-se a ouvir-nos. Como interpretar o caso de nosso amigo? Perguntou Hilário. Não lhe vimos o desdobramento. E, ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante da nossa esfera. Enquadrar-se-lhe-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? Essa é a pergunta de todos nós antes
de adentrarmos a história do rapaz. Se você está numa reunião pública, uma reunião de paz, e alguém tem uma crise histérica, e alguém entra num processo mesmo, num surto psicótico, vários vão dizer que é obsessão, que é mediunidade, sem sondar. Nós não podemos ser tão imediatistas, nem irresponsáveis a esse ponto. O enigma do nosso irmão, diz Aulus, é de natureza mental. Não é mediúnico e não é anímico como conhecemos no capítulo passado. Ele não está voltando ao passado. Ele está tendo um processo de desequilíbrio mental, considerando-se a origem pura e simples, mas está radicado a uma sensibilidade psíquica. Por que psíquica? Porque a crise se desdobra a partir do momento que ele registra a presença dos perseguidores. Então, existe uma sensibilidade por trás do processo. E aí a gente vai falar assim, mas isso é uma sensibilidade mediúnica? No momento, não. No momento, ele é um doente mental. Quem sabe futuramente, se libertando da histeria, ele possa até trabalhar com valores mediúnicos, já que é portador de uma sensibilidade psíquica. Mas aquilo que está passando com ele, naquele momento, nesse quadro que estamos estudando, não pode ser classificado como mediúnico. Ainda assim, perguntou Hilário, poderemos considerá-lo médium? E Aulus fala, de imediato não. Presentemente é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. Não quer dizer que essa mediunidade, por vindoura, será explorada até nesta existência. Ele demonstra a capacidade, mas no momento ele está num processo que precisa de cura. Enquanto ele estiver na histeria mental, ele não é candidato ao trabalho mediúnico. Ah, mas fulano tem convulsão, tem uma porção de efeito, nós vamos trazer para a reunião mediúnica. De forma nenhuma. Nós vamos trazer para a reunião de passe, para a reunião de evangelho, até que essa pessoa tenha equilíbrio, até que ela saiba lidar com o desequilíbrio que a ronda, sem perder-se por completo. Que trazer uma pessoa dessa para trabalhos de origem mediúnica é desenvolver desequilíbrios. É irresponsabilidade demais. Podemos colocar a pessoa em situações que ela não mais retornará à lucidez nessa atual existência. Então, a seriedade nesses casos é muito grande. Você vê que Raul Silva, bem orientado pela espiritualidade, em momento nenhum doutrinou ele. Viu a crise, pacificou, orou, acalmou, acomodou ele, mas não identificou nenhum fenômeno de origem mediúnica. Então, nós precisamos ter muito cuidado nas nossas avaliações, para que não sejam avaliações superficiais. No primeiro extremelique que a pessoa dá, é médium. Ah, fulano está sentindo isso, é médium, é nada. A pessoa dessa pode estar tendo necessidade de valorização, de reconhecimento, pode estar no processo de mistificação. Só a experiência nos comprova a mediunidade. Isso nós já aprendemos com o codificador no livro dos médiuns. Ele não aceitava ninguém que vinha com título, com diploma, com crachá de médium, sem submeter essa pessoa à experimentação, para que pudesse ser avaliada junto a médiuns experimentados. Então, para que uma reunião mediúnica seja produtiva,
ela tem que estar embasada em tudo isso. Não se põe ali pessoas sem nenhum tipo de comprometimento, ou aqueles que são, né, na verdade, pessoas que vão montando sessões sem nenhum tipo de responsabilidade, apenas para cultuar algum tipo de intervenção espiritual nas suas vidas. São os verdadeiros empreiteiros de sessões. E contam que a espiritualidade superior está à sua disposição para definir e atuar em processos onde o egoísmo impera. Nós precisamos entender que a mediunidade, ela é um sentido e uma oportunidade que a espiritualidade nos concede para o nosso crescimento espiritual e não para os favorecimentos. Ah, vão atender fulano que está com obsessão, vão atender ciclano. E cadê a programação espiritual do trabalho? Ah, mas eu sei que ele está obsidiado e quem não está? Me aponta aqui na Terra, nesse momento, quem não está obsidiado. Todos somos, a cada instante, a cada corrente mental que assimilamos. Então, a gente se põe à disposição do trabalho, e o trabalho, como diz o próprio Evangelho, não nos abandona. Se Deus alimenta os lírios do campo, também cuida dos seus trabalhadores. Faça a sua parte com dignidade. Não vulgarize a mediunidade ou interesse inferior, para que a gente não entre nas armadilhas, nos labirintos, que nos leva à obsessão de forma aí perigosa. De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia, de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si tornou meu companheiro admirado. Será do corpo ou da alma? Apesar de ser uma pergunta um tanto quanto superficial, é uma pergunta interessante. Porque a gente vai responder a doença da alma. Ela apenas reflete no corpo. Toda doença é da alma. Toda. O corpo doente é o reflexo da alma doente. Aí a gente vai falar assim, mas e as pessoas que estão em condições insalubres, que acabam adoecendo? Porque nós fazemos agressões de fora para dentro e fazemos agressões de dentro para fora. Quando é uma doença expiativa, quando nós já temos ela no nosso planejamento de existência, é uma doença da alma. Quando o corpo adoece, é porque a alma também é fragilizada e acaba sustentando a influência de um organismo enfraquecido. Mas também nos cabe lembrar a experiência de espíritos que se iluminam a tal ponto que nada pode verter-lhes a saúde do corpo físico. Se nós pegarmos a história de Paulo de Tarso, tão logo eles naufragaram na chegada a Roma e escaparam da morte no mar, ele foi picado por uma serpente na praia. E os soldados romanos, debochando da sua má sorte, disseram, né? Este homem escapou da morte no mar para morrer através do veneno de uma serpente. E aquilo ali para ele não teve efeito. Raros alcançam esse nível. Toda alma doente plasma um corpo doente. Tem pessoas que gostam de ser doente. Não buscam um tratamento para se libertar, querem apenas um paliativo para continuar cultivando a doença mental. Neste caso, é uma doença expiatória. É um perispírito desestruturado que já plasmou um corpo deficiente. E na sua deficiência
neurológica, conforme ele percebe a presença dos seus cobradores, desenvolve uma crise histérica. Essa crise faz com que ele se debata, que ele perca o raciocínio, que ele caia pelo chão, que ele aparenta uma crise convulsiva e que ele fique abatido, vencido, subjugado na vida. Talvez nós não tenhamos uma luta expiatória tão grande, mas somente nós conhecemos nosso mundo íntimo. Isso é verdade? Não é. Porque os espíritos nos conhecem através da projeção dos nossos pensamentos mais íntimos. E no momento que desencarnarmos e nos revelarmos à natureza que nos cerca, porque não há como esconder os sentimentos e as vibrações, seremos desmascarados pelos próprios obsessores. Por isso que é importante a experiência na vida, para nos educarmos, para nos libertarmos de tudo aquilo que não nos convém, a um crescimento espiritual condizente com a fé que a gente professa. Nosso amigo, disse Aulus, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região das trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa que se dedicara no mundo. Quando nós adentramos as trevas, nós não temos como conceber em que patamar ficaremos. Porque os obsessores nos cobrarão, espíritos maliciosos farão de nós seus serviçais. A hipnose conduz certos espíritos a condições inferiores de vida, de expressão. Por isso que é uma região extremamente delicada, extremamente perigosa. Nós precisamos pensar no mundo espiritual superior. Quando nós estamos fazendo o estudo do livro Nosso Lar, a gente vê que há uma extensão grande do umbral. E o umbral já não é nem a treva, o umbral é um período de reflexão, onde as últimas ilusões da vida se queimam. As trevas é algo muito mais profundo, muito mais sério, onde se tem totalmente a perda da sua própria expressão de ser como criatura, que tem livre-arbítrio, que tem um campo de trabalho. Você se submete à ação de espíritos totalmente voltados no mal. Claro que essa psicosfera negativa da Terra tende a diminuir com a mudança que os espíritos tanto anunciaram e que nós estamos vivenciando a cada dia. Mas se nós não melhorarmos a nossa vibração mental a tal ponto que possamos conviver nas colônias superiores de forma adaptável, nós vamos viver aonde o nosso psiquismo já vive. Se eu vivo no imediatismo, vou viver entre espíritos dessa ordem. Se eu vivo no sensualismo, vou viver entre espíritos dessa ordem. Se eu vivo na indiferença, vou viver com espíritos dessa ordem. Aqueles que gostam da filosofia, pega a obra A Divina Comédia de Dante, que é uma incursão dele nas regiões inferiores, nas regiões intermediárias e superiores, e ele descreve que os piores lugares do inferno são dedicados às almas que se mantêm indiferentes em período de crise moral. Aqueles que estão assim, para mim tanto faz como fez, hoje tem um grupo de estudo, mas não, eu quero assistir isso. Tem a informação, mas não se impõe uma condição de trabalho. Nós ainda somos almas extremamente desobedientes. Nós somos almas difíceis, de trato complicado. Ainda não recebemos o convite, vamos de boa vontade. Na maioria das vezes, precisamos ser disciplinados para continuarmos ali
no trabalho, para continuarmos ali na proposta. E olha que não temos uma luta expiatória como desse jovem. Eu me lembro de Chico Xavier no livro, no Pinga Fogo, no programa, dizendo que o seu problema de vista, ele enxergava como se fosse uma, uma forma de discipliná-lo ao trabalho. Que ele estava preso ao trabalho como um animal. E toda vez que ele se afastava da proposta, ele sofria muito da vista. Então, ele lembrava, né, da sua dedicação quase que vital à obra. Hoje nós estamos numa condição muito tranquila. Nós estamos, primeiro, que distanciados dos compromissos físicos com a casa. Se a pandemia nos ofertou condições hoje, né, de estarmos muito mais integrados a outros trabalhos, nós não estamos mais com a dificuldade da locomoção. Eu não preciso sair de casa para assistir uma reunião, para estar presente com companheiros de estudo. Então, isso gera comodidade. Às vezes a gente está em casa, está na hora do estudo, fala, hoje eu não vou não, vou deixar para a semana que vem. E vamos nos permitindo o esfriamento. Depois, para aquecer, fica mais difícil. É importante mantermos a nossa disciplina de trabalho, de estudo, para não dar campo a espíritos hipnotizadores que vão implantando aquela ideia. Para quê? Para que você vai se esforçar para isso? Você já tem a crença, você já faz a sua parte, você já vive bem com a família. Não, mas nós precisamos dessa disciplina, do estudo, da reflexão, do despertamento, do amadurecimento. Ou será necessário que a doença venha rasgar esses valores superficiais para aí sim despertarmos? Aí sim a gente fala assim, como eu queria estar presente, não posso. Como eu gostaria de fazer algo, mas a limitação agora me prende a um leito, a uma cadeira, a uma dificuldade maior. Quem pode julgar que esse rapaz, né, de nome Américo, a gente vai ver logo aqui na frente, vendo as outras pessoas felizes, os casais, as pessoas trabalhando, não se sente inútil, incapaz, porque não consegue coordenar os próprios sentimentos para alcançar o êxito. É uma penosa expiação, que gera nele grande dor, grande dificuldade, e esse sofrimento é a sua reaproximação na valorização da própria vida. Sofreu intensamente quando viveu nas trevas e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual, que agora apresenta-se nas crises histéricas. É um histérico segundo a justa acepção da palavra, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Então é uma alma ainda corajosa, porque ainda está buscando. Sabe que vai chegar lá, que vai passar mal, que vai se expor a uma vergonha, mas ele busca algum tipo de consolo, algum tipo de, de, de tábua de salvação para sair, para ter esperança, para alcançar um bem-estar. Aos 7 anos da nova existência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. Então as crises começaram aos 7 anos, no momento em que se veda, né, por completo a percepção espiritual natural da criança e abre-se a reencarnação de forma mais atuante, de forma mais profunda, aonde você traz novamente, né, as suas reminiscências, as suas dificuldades, as suas
mazelas vêm à tona e a criança começa a demonstrar o que realmente ela já é em espírito. Algemado à perturbação em que se leou, supõe haver nascido com fracasso congenial. Então, ele tem consigo que ele é uma pessoa incapaz. Isso já é para ele uma frustração. É alguém que, na sua limitação, não se vê em condições de formar a sua própria família. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Também há nisso processo obsessivo, que esses espíritos que o hipnotizaram implantam essas ideias. Lembremos que hipnose é o domínio de uma mente sobre a outra. Se eu acreditar que eu não sou capaz, eu já criei para mim barreiras que me impedem de me tornar capaz. Existe também a auto-hipnose, quando você começa a planejar a sua própria mente, a sua forma de pensar, dizendo: eu vou, eu quero, eu sou capaz, eu tenho força, eu tenho determinação, eu tenho saúde, eu tenho energia, e a mente começa a gerar recurso. Porque pensando, a gente está o quê? Movimentando a estrutura universal dos fluidos que compõem o universo. A partir do momento que eu acredito e que eu torno essa crença uma realidade na minha vida, ela se torna uma realidade. E ela vai fazendo toda uma mudança nas energias que podem sim afetar a saúde. Eu me lembro, por exemplo, né, um conto que Divaldo faz sobre a história de Nilson. Nilson desencarnou em 2012, mas muito antes disso, ele teve um câncer. E quando teve um câncer, um dos filhos, que era médico, fez o diagnóstico e disse: olha, tio Divaldo, o tio Nilson tem agora 3 a 4 meses de vida, a doença está muito avançada, já tomou, né, a próstata inteira, e recomendou os medicamentos condizentes com a doença, mais a quimioterapia. E Divaldo foi conversar com o Nilson a respeito. O Nilson é uma pessoa muito atuante na doutrina espírita, uma vida de renúncia, de trabalho, de construção. Disse a Divaldo: eu não quero fazer o tratamento. Se for esse o momento do desencarne, eu aceito ele de bom grado. Então, Divaldo fez uma proposta a Nilson, de fazerem um tratamento de energia. Não abdicaram do tratamento médico, mas não adentraram aos medicamentos que mudassem completamente a parte neurológica, como a morfina, a não ser que a dor fosse totalmente, né, de forma insuportável. E ele fazia todas as noites um trabalho onde Nilson ficava deitado e criava mentalmente um campo, dizendo: vamos imaginar uma luz azul que agora está entrando pelo chakra coronário. E ela vai entrando lentamente, contaminando célula por célula, trazendo energia, vitalidade, força, crescimento. E foram fazendo aquele tratamento, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E os 4 meses, que era o prazo, já havia vencido, 5 meses, 6 meses, resolveram refazer os exames. E o tumor havia regredido. Com 9 meses não havia mais tumor. Aí a gente vai falar: então eu vou fazer um tratamento desse e abandonar o tratamento médico. Primeiro que a gente não tem essa disciplina e essa confiança que essas almas têm. E segundo, que não é recomendável de forma nenhuma substituir um pelo outro. Nós podemos fazer os dois. Fazer o tratamento médico, mas buscar uma terapia espiritual, porque o pensamento, ele é vida. Nós comandamos bilhões de células no nosso corpo, que são seres vivos, que estão sob a ação do nosso pensamento. Nós estudamos lá no capítulo do passe que as estruturas mais básicas do átomo estão sob a ação do pensamento. Um pensamento reestrutura a formação atômica, que vai plasmar nas células, nos tecidos, no corpo do perispírito, no corpo físico biológico.
Então, a nossa mente está no comando de tudo. Toda vez que eu estiver doente ou expressando doença, há algo desequilibrado lá no campo mental, no campo do ser espiritual, do ser imortal, que precisa de um reajuste. Toda doença só existe para nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos aprender com ela. Quando aprendemos, não temos mais por que estar doente. No caso desse jovem, ele não está na condição de absorver essa proposta por completo. Ele ainda não tem um entendimento voltado para essas realidades. E a mente, numa condição de pensamento, de culpa, de cristalização mental, ela apenas repete os próprios erros, as próprias viciações e não se liberta das doenças e das deficiências a que está atrelada. Cresce derrotado, né, antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados pelos espíritos antigos companheiros de viciação. Então, aqueles espíritos prendem a mente dele naquele ciclo doentio. Por isso é importante a presença na casa espírita. Com o passar do tempo, esses espíritos podem ser doutrinados. Ele pode entender o auto-perdão e começar a pensar de forma diferente, rompendo vínculos, adotando-se uma nova hipnose, sim, agora do bem. Tarcísio, Oi, nesse caso, essas duas entidades que se encontravam à distância, sem manifestar nada, sem interferir, sim. elas vão espontaneamente ou elas têm a permissão e são levadas? É interessante essa colocação. Elas tanto têm a permissão, porque a própria estrutura do trabalho permite a crise histérica para que ele encontre um pouco mais de alívio, um pouco mais de tranquilidade e servisse naturalmente de aprendizagem aos espíritos que estão estudando o processo, mas elas não precisam nem estar presentes fisicamente. De onde elas estiverem, elas conseguem controlá-lo mentalmente, através da hipnose. Mas a Talvez. reencarnação, num caso desse, não é também para cortar o elo daquela ligação e eles perderem o contato, pelo menos no tempo que o espírito está reencarnado, para poder se doutrinar, né? Uhum. É Aprender interessante o essa perdão, o colocação. amor e tudo. Olha só o que acontece num caso desse. Nem a reencarnação pôde afastar esses espíritos. Ele teve 7 anos de tranquilidade. Aquele período onde a espiritualidade protegeu para que não houvesse nele até mesmo uma sensação, uma vontade de se libertar da encarnação. A partir dos 7 anos, onde fixou-lhe a reencarnação, esses espíritos voltaram a ter acesso. Aí a gente fala assim, mas meu Deus, como é que eles encontraram ele? Pela vibração. A gente pode se esconder em corpos diversos, mas a nossa vibração é a nossa identidade espiritual. E aí entra um outro processo, a gente fala assim, mas por que Deus permite? Porque foi Ele que aliciou esses espíritos. Ele seduziu eles e levou eles ao desequilíbrio. Agora ele não consegue se libertar, porque não há perdão. Por isso que o Evangelho é claro ao dizer o perdão é a virtude que liberta. Enquanto a gente não perdoar a si mesmo e perdoar aqueles que nós julgamos que nos ofenderam, a gente vai estar preso nesses ciclos. Então, nem a reencarnação pode evitar esse acesso. E se ele suicidar, exemplo, ele vai se entregar na mão dos perseguidores e vai continuar
num processo de escravização espiritual. É muito pior. Então, a reencarnação, por pior que ela seja, a reencarnação dele é uma reencarnação turbulenta, por causa das crises histéricas, ainda é a melhor bênção que ele poderia ter neste momento. E a gente vai entrar num processo aqui na próxima semana, foi até bom de parar aqui nesse ponto, porque vai ver que não é só ele dentro de casa. São 4 espíritos em provações parecidas, fora o pai. Aí nós temos, meu Deus, é muita desgraça, né? Mas aí tem a mãe, que é um espírito de renúncia, tem a irmã mais nova, que é aquele que a espiritualidade sempre nos concede ao lar para ser o apaziguador. Aí você vê o pai doente, aleijado em cima da cama, vê os filhos tudo desequilibrado, chora. Qual que é o passado disso tudo? Fica para a próxima semana. É importante essas reflexões, porque nós vemos muitos sofrimentos como esses. Quantas pessoas conhecemos que padecem de desequilíbrio neurológico? Quantas almas estão em dificuldade? Paramos para orar por eles. Eu lendo esse capítulo hoje mais cedo, me lembrei de Chico Xavier, quando ele teve que internar a própria cunhada, na esposa do seu irmão desencarnado, que deixou as crianças e entre as crianças um filho com paralisia mental. Então ele achou que a aprovação dele aumentou muito, porque a criança com paralisia mental chorava muito, né? Sentia muita falta da mãe. E a mãe havia entrado num surto após a morte do esposo. E teve um dia que ele estava chorando muito. E a mãe perguntou a ele, mas o que se passa? E ele contou a história. Ai, mãe, eu tô numa luta muito grande, porque a minha cunhada está internada e ela deixou esse pequeno doente, ele chora muito a ausência dela, e eu estou muito desgastado, eu tenho trabalho, a psicografia, e derramou lágrimas, né? E a mãe fala assim, você é muito engraçado, Chico, porque há tantas pessoas que estão internadas no hospício, eu nunca vi você chorar por nenhuma delas. Quando que a dor Xavier é maior do que a dor dos Silvas, dos Souzas? É um ensinamento duro, mas é um ensinamento real. Às vezes a gente não vive um processo desse, não chora por aqueles que vivem, não tem empatia, não se põe no lugar. Então, nas nossas orações de hoje, agora na nossa oração final, nós vamos lembrar dessas pessoas. Se a gente conhecer alguém que tenha um processo parecido, de pessoas doentes, de pessoas com problemas neurológicos, reencarnatórios, obsessivos, de desavenças, de dificuldade, vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, que nesse instante possa abençoar essas almas heróicas, porque tem uma coragem muito grande, Senhor, de abraçar uma encarnação de provações. Nós temos a encarnação tão tranquila e às vezes não valorizamos. Às vezes passamos a maior parte do tempo buscando as fugas sociais, as distrações, as ilusões, que não estão nos conduzindo a reflexões positivas. Essas almas, Senhor, por mais difíceis que possam ser suas encarnações, estão encontrando a chave que as libertam do sofrimento maior. Feliz é aquele que encontrou, Senhor, a sua própria verdade e que, trabalhando ela, consegue esvaziar o ego, esvaziar o orgulho e a vaidade, para que novos sentimentos possam vir a nascer. Nós que às vezes passamos ao lado dessas criaturas, mas não nos sensibilizamos com a sua dor, precisamos ainda de um choque. Precisamos despertar desse pesadelo, dos vícios que vivemos, para valorizar a vida como ela precisa ser valorizada. Que este capítulo, que esta obra que tem sido para nós tão importante, fazendo com que a nossa reflexão
possa amadurecer um pouco mais, também seja, Senhor, um momento para nós refletirmos sobre tantas oportunidades que temos e nem sempre valorizamos como devemos valorizar. Mesmo assim, nós pedimos, Senhor, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, dai-nos, Senhor, a confiança que precisamos ter em Ti, a energia para trabalharmos, para produzirmos, para encontrarmos, no suor de cada dia, os recursos que nos mantêm a existência com dignidade, com trabalho e com prosperidade. Abençoe-nos nesse momento difícil que vivemos, nessa transição de valores, de pensamentos, de comportamentos e palavras, para que possamos expressar sempre a fé que professamos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença. Que na semana que vem nós possamos continuar com